Agora não é possível, né? Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Muito bem. Coisa boa estar aqui. Realmente, Eva, fazia um tempinho que eu estava em fuga, né? Mas é bom. Sempre vai ser muito bom, pessoal, estar com vocês. Né? O Centro Viana de Carvalho é um centro que mora no meu coração. Né? Eu tenho uma história muito antiga com o centro, de amor, de paixão, de carinho, né? E com todos vocês que fazem a equipe, né, do Viana. Então, assim, para mim é sempre uma honra estar aqui, um grande prazer. E o que eu colocaria para vocês antes mesmo de colocar a minha temática? A música que... Tá certo assim? Senhor. A música que os meninos trocaram é Noites Traiçoeiras, né? E depois, logo em seguida, a fala da Eva foi muito casada. Por que eu digo isso? Porque a temática que eu quero trabalhar com vocês hoje à noite, entendam que eu não coloquei transformação com Jesus, eu coloquei transformações. Porque o processo modular transformacional nas nossas existências é muito mais complexo. Não se resume a só uma transformação. É um trabalho de lapidação, de burilamento em todas as nossas áreas, não é? Então, e é incessante o trabalho. E quando os meninos cantaram Noites Traiçoeiras, eu pensei, meu Deus, quem de nós não já ficou à meia-noite, à meia luz, em seu quarto escuro, num choro silencioso profundo, numa dor desesperadora da alma, onde só nós sabíamos dos nossos erros, das nossas falhas, do porquê chorávamos. Nessa noite, gritou dentro de cada um de nós a solidão, a ausência do outro na nossa vida. Nós nos sentíamos tão sós e tão desamparados, que é nessa noite que a gente chora com a alma, põe joelho em terra, e é quando a gente olha para Jesus e diz, Senhor, nunca apartes teu olhar de mim. E aí é quando vai começar o nosso processo de transformação. Não é simples, não é fácil, mas é obrigatório, porque todos nós vamos evoluir moralmente e espiritualmente. Então, pessoal, eu escolhi essa temática hoje para refletir um pouquinho com vocês, né, o que é que nós vamos querer, né, a partir de hoje, desse momento, em nossas existências. Porque eu digo assim, todos os dias a vida nos convida a responder a interrogantes que muitas vezes nós desconhecemos. Quais serão as nossas escolhas? Mas tem dias que a ansiedade por mudar alguma coisa dentro de nós é muito intensa. E aí eu colocaria para vocês. Vocês já sentiram esse desejo profundo de mudar algo em suas vidas? E eu não vou facilitar a vida de vocês hoje à noite não, tá? Porque eu ainda vou dizer que mudança ainda não é o que nós queremos. É transformação. E diferença faz diferença porque a gente vai ter que compreender que quando a gente anseia mudar, geralmente as mudanças que fazemos na nossa existência, elas são exteriores. A transformação é que é interior. E aí, vamos mudar o quê? Um hábito, uma atitude, o rumo da nossa jornada? Se nós somos espíritas e se nós somos cristãos, nós acreditamos que a maioria de nós participamos do nosso planejamento reencarnatório. O que é que acontece? Muitas vezes a gente chega aqui com toda a ânsia de fazer tudo bem direitinho, fazer acontecer. E aí a gente tropeça no caminho,
desvia para a esquerda, desvia para a direita. Erra um pouquinho o prumo. Mas é preciso que a gente possa novamente... Está descendo, né? É porque ele não está... Tá bom aqui? Então, pessoal, vamos pensar um pouquinho se nós queremos... Eu acho que eu fico assim, se eu ver que ele está descendo, eu subo. Se eu ver que ele vai querer descer, eu subo ele. Então, pessoal, preste atenção. Nós vamos querer mudar ou nós vamos querer nos transformar? Porque existe diferença, sim. Vamos lá. As mudanças, elas sempre são limitadas. Por exemplo, eu vou parar de beber porque eu desejo fazer uma dieta. Mas quando eu parar de fazer a dieta, eu posso voltar a beber. Certo? Eu quero mudar o cabelo, então eu vou cortar ou eu vou deixar crescer? Então, as mudanças, elas são limitadas, elas são superficiais, elas são reversíveis. Como eu digo a vocês, muitas vezes a gente quer, não, eu quero um projeto verão, vou fazer academia, mas depois eu posso mudar e não querer mais fazer academia. Então, em geral, o conceito de mudança, e nós mudamos todos os dias, móveis de lugar, mudamos o guarda-roupa, né? Mudamos a nossa forma de andar, de falar, né? Basta a gente ir para o Rio de Janeiro que volta chiando, né? Mas, então, assim, mudar não é uma coisa que ela não seja reversível. Ela pode ser reversível. A gente pode gostar de São João, gostar de forró, só escutar forró durante 6 meses. Depois a gente pode passar a ser uma pessoa que só quer saber de música clássica. E ainda olha assim e diz, não sei onde é que eu estava na cabeça quando eu escutava forró. Né? Então, mudanças, elas acontecem na nossa vida diuturnamente. Agora, a transformação é diferente. Porque quando a gente está falando de transformação, é um chamado, é um convite que a gente recebe à transformação. E ela é irreversível, ela não tem volta atrás. Quando a gente entra num processo de metamorfose, a gente não volta. Toda transformação ela vai ser lenta, ela vai ser gradual por um motivo muito simples. Ela é uma construção, ela é um investimento. Bora pensar na lagarta? A lagarta, durante o processo de existência dela, ela muda de cor várias vezes, ela muda, né, as vestes várias vezes, ela muda de tamanho, até que ela atinge um tamanho e uma maturidade que ela entra na crisálida. E aí ela vai começar todo esse processo doloroso de transformação. Ela se metamorfoseia na borboleta. Uma vez que ela se torna borboleta, ela pode voltar a ser lagarta? Percebe? Como é lindo esse exemplo? Porque esse exemplo faz parte da nossa vida. As mudanças, elas vão acontecer sempre, gente. A gente muda. Uma hora está loira, uma hora está morena. Uma hora a gente está mais gordinho, uma hora a gente está mais magrinho. Mudar, a gente muda sempre. Mas quando a gente aceita transformar-se, aí não tem volta atrás. Não tem mais, sabe? É um caminho sem volta. Então é isso. A transformação é essa mudança profunda da nossa essência e da nossa estrutura. Já dei a dica da música, não já? A essência e a estrutura. Olha aí. A transformação muda a nossa essência, muda quem nós somos. Porque muda. E não tem retorno. Agora, para isso ser assim, chave de ouro, tem que ser o quê? Jesus é que fica caindo, né? Eu fui premiada. Ele hoje está rebelde, né? Tem nada não. Pronto. Eu acho que... Ui. Agora eu acho que... Agora eu acho que ele fica quietinho. Então, pessoal, Jesus, né, além dele ser
o que vocês sempre escutam aqui, eu acredito que de quase todos os palestrantes, além de Jesus ser o nosso modelo, o nosso exemplo, o nosso guia, eu gosto de Jesus como médico. Eu acho lindo São Lucas quando ele disse médico de homens e de almas. Não tem nenhum médico da altura de Jesus. Porque Jesus nos cura no corpo e na alma. As nossas feridas em carne viva, Jesus chega e cura. Porque ele verdadeiramente é médico de homens e de almas e ele nos convida à transformação. Então, quando a gente aceita esse convite do Cristo, não tem mais como a gente voltar a ser quem era antes. Não tem. A gente não peca sem culpa. Não tem condições. Né? Antes a gente até pecava sem remordimento, mas agora não peca mais. A gente não peca em paz. Né? Não peca em paz, não. É sério. Né? Quando a gente deixa que Jesus entre, nossa, a gente passa a ter outro comportamento. E é muito interessante, porque nessa entrega, nessa aceitação desse convite, né, a gente tem que fazer isso aqui, ó, nos colocar nas mãos do escultor. Nós somos como esse bloco aqui, ó, pessoal. Né? Precisa ser moldado, precisa ser lapidado, precisa ser burilado, precisa ser esculpido. E quando a gente se entrega nas mãos de Deus, ele vai dando feições a gente. Ele vai, através do nosso sim, ele vai nos moldando, porque ele entende que nós permitimos, e isso é inclusive através do nosso livre-arbítrio. Né? Porque a gente diz, vem Senhor, faz tua obra em mim. E aí, tem uma outra coisa aqui, ó. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Olha que coisa linda. Quando esse convite à transformação chega, a primeira coisa que ele faz como destaque é: muda a mente de vocês. Muda a mente, que a vida muda. É frase de imã de geladeira. Né? A gente devia botar lá na geladeira. Muda a mente, que a vida muda. Se a gente parar de reclamar, se a gente deixar de criticar, se a gente deixar de ser tão ingrato, tão insatisfeito, tão queixoso, a mente da gente é incrível. Por quê? Porque o pensamento é o ensaio da ação. Antes de eu agir, eu penso. Pode ser o que for, tudo começa no pensamento. O meu pensamento vai condicionar a minha atitude, o meu comportamento. O que é que vai acontecer? Todo comportamento ele tem uma compulsão à repetição. Isso a gente vai chamar de hábito. Todos nós temos o horário que acordamos. Alguns vão se acordar e vão tomar banho, outros não. Uns vão ir logo para a academia, outros vão primeiro tomar café da manhã. Né? Mas todos os dias a gente vai fazer igual. Hábito é uma coisa que é incrustado em nós. Por isso que às vezes a gente fica dizendo assim, eu quero fazer academia. Mas a gente dorme até tarde, a gente não quer se levantar cedo e a gente fica procrastinando. Mas isso não é outra coisa não, gente. Isso é hábito, porque hábito é uma coisa muito forte. E para a gente mudar um hábito é preciso muita força de vontade. A gente muda, mas é preciso força de vontade. Por quê? Porque hábito é vício. Hábito é vício. Todos nós somos condicionados aos mesmos comportamentos todos os dias. Tem pessoas que 8 horas da noite vão dormir, tem pessoas que só vão dormir de meia-noite. E não adianta dizer que durma antes, porque isso, porque aquilo, porque não vai. Né? Tem gente que se tomar todos os dias café da manhã, é o café preto com pingo de leite, vai ser um café preto com pingo de leite. E no dia que não tiver o pingo de leite, ai.
Isso é hábito. E o que é que acontece com os hábitos? Moldam o nosso caráter. Se eu tiver o hábito de coisas ruins, o meu caráter vai ser definido como uma pessoa de má caráter. Se eu tiver hábitos bons, meu caráter vai ser definido como uma pessoa de bom caráter. Ora, o que é que o caráter vai designar nas nossas existências? O nosso destino. Por quê? Porque se você é uma pessoa de má caráter, vamos supor que você tem o hábito de roubar, o hábito de matar, o hábito de cometer crimes. Qual é o teu destino? Ou você vai ser morto, ou você vai ser preso, você vai ter alguma situação de fuga, alguma coisa vai acontecer dali. Por quê? Porque nós vamos arcar com as consequências positivas ou negativas dos nossos hábitos. Então, sempre tenham isso na mente de vocês. O pensamento vai condicionar o comportamento de vocês, que através dos hábitos que nós adquirimos todos os dias, como comportamentos repetitivos, vai designar quem somos. E quem somos vai desaguar no destino que nos espera. Por isso que o Chico Xavier dizia, nenhum de nós pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todos podemos hoje desenhar um novo fim. Né? Então, vamos estar atentos a isso, porque a gente vai precisar mudar o nosso estilo de vida. Não adianta, se a gente não mudar o estilo de vida criando novos hábitos, nós não vamos conseguir transformar nossas atitudes. E vou lhe dizer, a força de um hábito é muito, muito, muito intensa. Né? Então, pessoal, não adianta a gente sentar e dizer, por que está acontecendo na vida de fulano, de cicrano, de beltrano e na minha não? O que é que você está fazendo de diferente? Nada. Então, não queiram alcançar resultados diferentes se o comportamento de vocês continua sendo o mesmo. Tá? Não adianta, a gente vai ter que fazer um esforço. E nada, nada melhor do que o poder do Evangelho de Jesus para nos transformar. Porque não adianta só a gente ler o Evangelho. Né? Eu acho que todo mundo já decorou o Evangelho. A grande questão é como colocar em prática na minha vida o Evangelho. E por que eu estou dizendo na minha? Porque, em geral, quando a gente alcança a leitura do Evangelho, que a gente quer praticar na vida do outro. Tá? Porque a gente quer que o outro faça aquelas coisas todas. Mas somos nós quem temos que nos despir do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa procrastinação, para a gente fazer as coisas acontecerem. E aí o que é que acontece? Tem como seguir Jesus sem passar por um processo de transformação no pensar, no sentir e no agir? Tem não, gente. A gente exige muito de Jesus. Mas acontece que essa comunhão só vai acontecer se você pensar. E aquilo que você pensar, isso é saúde mental, é conceito de saúde mental. Aquilo que você pensar tem de estar em sintonia com o que você sente, para que a sua conduta seja coerente. Senão eu estou pensando uma coisa, sentindo outra. E minha conduta vai ser como? Doentia. Vai ser o quê? Desequilibrada. Porque se eu estou pensando, por exemplo, vamos pensar aqui, que adulterar é errado, é pecado, é inadequado, é indevido, mas eu estou sentindo paixão por uma pessoa casada, como é que fica a minha conduta? Percebem? A gente tem que ter muito cuidado com isso aqui, com o que a gente pensa. Porque o que a gente pensa tem que estar em equilíbrio com o que a gente sente para que a gente tenha paz e harmonia no agir. E aí tem uma frase que eu acho fantástica em Mateus, que eu li e fazia, Jesus, como é que isso vai ser possível, né? Que é, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Gente, que forte. Tome a sua cruz e siga-me. Eu não sabia se o mais forte era tomar a cruz, que eu não queria a cruz, ou se era me abandonar, como é que era isso, né? Porque, vejam, eu vou explicar uma coisa a vocês depois que a gente compreende como é fantástico e como faz diferença na nossa existência. Primeiro,
A gente tem que entender a nossa natureza humana, não adianta negar. Todo ser humano ele é egoísta, individualista, egocêntrico, hedonista. O que é hedonismo? Ele visa o bel prazer, né? O seu prazer em primeiro lugar. Por quê? Porque tudo a gente diz, ó, eu estou com sono, eu tenho fome, eu quero ir, eu quero ficar. Eu. São 24 horas, cada um de nós com nós mesmos. Então a gente fala eu o tempo todo. Tu já parou para pensar o que é negar-se a si mesmo? Negar-se a si mesmo, pessoal, é a gente se despir das exigências do ego. Isso não é fácil, por isso que eu coloquei aqui para vocês. Ó, se alguém quiser, significa desejo. Todos nós somos seres de desejo. Então, desejem, queiram, almejem. Se a gente deseja, a gente já tem, assim, vamos dizer, metade do caminho, porque o desejo é muito forte. Depois, renunciar às exigências do ego é a gente deixar cobiça, vaidade, inveja, ciúme. A gente se despir daquilo que o ego está o tempo todo nos fazendo competir um com os outros. O ego quer brilhar, alumbrar-se, né? O ego, ele quer ser o melhor, ele quer ser o mais reconhecido. Nossa, o nosso ego, ele impede muita coisa porque ele tem o orgulho, tem muita coisa no ego. Então, quando a gente vai renunciando essas exigências do ego, a gente vai se deparar com o quê? Tome a sua cruz. O que é tomar a nossa cruz? Tomar a nossa cruz é confiar em Deus. É ter fé. Lembram que o exemplo mais lindo de fé na Bíblia está em Abraão? A fé de Abraão em Deus foi belíssima, né? Então, confiar, ter fé, isso é muito importante. E siga-me já é uma questão de decisão, de atitude. Porque, pessoal, põe uma coisa na cabeça de vocês: alegria, amor, bom humor, tudo isso é decisão. A gente decide todos os dias a gente decide quando se acorda. Se a gente vai dar bom dia para as pessoas, se a gente vai distribuir um sorriso, se a gente vai sentir alegria no nosso coração, independente de qualquer coisa, ou não. Amar alguém é uma questão de decisão. Ser feliz é uma questão de atitude. Então, lembrem-se que para a gente acompanhar Cristo, a gente tem que fazer um movimento desses. E aí, novamente, eu volto para a mente, para o pensamento. O pensamento é a energia que molda a realidade. E aí é onde eu quero que vocês entendam. Aonde a mente de vocês estiverem, é lá que vocês estarão. Não tenham dúvida. E a nossa mente, ela tem o poder de realmente moldar a nossa realidade, né? Então, eu peguei para vocês, o pensar é criar de Chico Xavier no Pão Nosso. O pensamento é força criadora, construtora, que molda a matéria, organizando formas abstratas ou concretas, que juntamente com a vontade organizam e constroem nossos objetivos. Então, lembrem-se, pessoal, a nossa mente é como se ela fosse um edifício. Em cada andar desse edifício tem uma vibração, né? Tem pessoas que estão vibrando no sexo, na droga, né? Na paz, no amor, na harmonia. Cada andar tem uma vibração. A nossa energia vai entrar em sintonia com quem está vibrando na mesma, no mesmo movimento que nós, né? Se a gente pensar na literatura espírita, o umbral não é um lugar físico, né? Mas é exatamente a nossa construção. Se eu construo alguma coisa na minha mente e outras pessoas estão construindo o mesmo teor de pensamento, é lá que a gente se encontra. Então, cuidem da mente de vocês se vocês quiserem ter paz, tranquilidade, saúde, porque tudo começa no nosso pensamento. E aí, eu vou falar bem rapidinho isso aqui, mas eu acho fantástico. Todos nós temos oportunidade, né?
todos, inclusive Eva agora mesmo à noite deu oportunidade a todos de nos tornarmos colaboradores. Né? Todos nós temos talentos, todos viemos com os nossos dons espirituais. Tá? E aí, vamos tomar a oportunidade e o talento, vamos transformar em atitude? Eu vou trazer uma historinha bem rápida para vocês, só para vocês entenderem que nós somos esses dois personagens. Tá? O chefe e os dois funcionários, a gente pode pensar o chefe como Deus, o chefe como Jesus, né? E os dois funcionários somos nós. Vamos lá. Existia Manuel e Paulo na empresa. E aí um dia, Manuel, que a foto aí já diz tudo, né? Do comportamento de Manuel, né? O que é que ele faz? Né? Manuel, ele fazia o que ele tinha de fazer todo dia e reclamava. E, nossa, lá vou eu para aquele inferno. Fazer tudo aquilo ali. Não, eu vou tapear para a hora passar mais rápido. Não, eu vou embromar isso aqui e tal. E isso passaram-se 3 anos e pouco. Entra Paulo na empresa. Com 3 meses de trabalho, Paulo ganha a promoção que Manuel, em 3 anos e pouco, queria muito ganhar e nunca ganhou. Pela primeira vez, Manuel se levanta da cadeira, vai lá na mesa do chefe e diz: Senhor, estou indignado e quero compreender por que é que Paulo, há 3 meses aqui, ganhou a promoção que devia ser dada a mim, que já estou há 3 anos e pouco. Aí você pode lembrar dos seus anos de encarnação, viu? E aí o que é que acontece? Por que uns vão mais rápido e outros vão mais devagar, né? Nas nossas encarnações. É as nossas atitudes. O que é que acontece? O chefe escuta a indignação de Manuel e diz assim: Manuel, eu vou te responder. Mas antes, eu vou lhe pedir um favor. Tome R$10. Vá lá embaixo na feira e me compra amoras e me traz as amoras. Quando você voltar, eu vou ser toda atenção a você e vou lhe explicar. Aí ele, com muita raiva, pegou os R$10, desceu lá embaixo na feira, tal, não tinha amora, voltou chateado pela perda de tempo e aborrecimento, entrega os R$10 em cima do birô e diz: não tem amora. Agora eu quero saber por que fulano ganhou a promoção e eu não. Ele, só mais um minutinho. Paulo, por gentileza, você pode vir aqui na minha sala? É só um momentinho. Sim, pois não. Diga, chefe, o que é que manda? Paulo, está aqui R$10. Desce aqui na feira, me compra amoras e me traz? Claro, agora mesmo. Isso é um absurdo. O senhor acabou de me mandar aí, não está confiando em mim não, é? Não acredita em mim não que não tem amora. Tenha calma. Mantenha a sua calma. Só um minutinho. Aí chega Paulo. Senhor, estão aqui os R$10 que me destes. Não temos amora no dia de hoje na feira. No entanto, eu já conversei com o feirante, peguei o WhatsApp dele, já encomendei as amoras para amanhã. E ademais, nós não precisamos mais perder um só segundo aqui da empresa para descer na feira. O feirante disse que através do WhatsApp o senhor pede o que o senhor quiser, ele entrega aqui na sua sala. Assim ganhamos tempo. Mas com relação às suas amoras, não se preocupe, amanhã estará aqui. Aí Paulo sai. Ele olha para Manuel e diz: Manuel, tu ainda queres saber por que foi que Paulo, com 3 meses aqui conosco, ganhou a promoção e tu não? Moral da história, pessoal, todos temos talentos. Manuel estava desperdiçando os deles. Por que ele estava desperdiçando o talento dele? Porque ele preferia procrastinar. Ele preferia responsabilizar o outro por aquilo que ele teria de fazer como autor de sua própria história de vida. Então, lembrem-se, por que algumas pessoas avançam mais na vida do que nós? Porque essas pessoas, elas estão tomando atitudes. Mas a gente gasta mais tempo invejando, ficando com raiva, achando que é injusto. Por que é injusto?
Por que a gente sente raiva? Por que a gente sente inveja? Né? Então, vamos pensar que as oportunidades vêm para mim, vêm para vocês, vêm para todos nós igualmente. E talentos, todos viemos com. Talento de tocar um instrumento, talento de escrever. Tudo que vocês fizerem, se vocês fizerem com amor, vocês vão fazer a diferença não só na vida de vocês, mas na vida de todos que estão à sua volta. Um pedreiro que ponha ali todos os dias a argamassa e o tijolo com amor, pense que quem mora naquele prédio vai ser muito feliz. Então, todos temos talentos, todos temos dons e todos temos oportunidades. A questão é, vocês querem ser Manuel ou Paulo? Quais as áreas da sua vida precisam ser transformadas? E eu não botei por Jesus. Eu botei com Jesus. Porque muitas vezes a gente está dizendo que quer que as coisas aconteçam por Jesus, fazê-las acontecer na nossa vida. Mas somos nós que temos que nos levantar todos os dias de manhã e ir ganhar o pão. Né? Então, pessoal, eu escolhi, né, e eu vou ser o mais rápido possível, mas assim, eu escolhi Zaqueu. A Bíblia toda, do Antigo Testamento até chegarmos em Paulo, é uma ilustração que não tem fim de pessoas que se transformaram. Mas eu pensei em Zaqueu. Quem era Zaqueu? E aí eu também mostro para vocês quem somos nós, né? Quem era Zaqueu? Zaqueu, chefe de publicanos, seria o quê? Chefe de cobradores de impostos. Ninguém gosta de pagar imposto, tá? Então, Zaqueu tinha o seguinte, a permissividade de cobrar o imposto que Roma atribuía e ele ainda cobrava um pouco a mais. E esse um pouco a mais encheu os bolsos dele, ele se tornou um homem rico, porém, ele não tinha boa fama e não era bem quisto e era rejeitado pelos seus. Né? O que é que vai acontecer com Zaqueu? Gente, primeiro o que eu falei para vocês, eu estou só reiterando, desejo. Lembrem-se do desejo de vocês. Muitas vezes a gente está no lugar errado nas nossas existências por causa de um desejo. Então, cuidado com o que vocês desejam, tá? Mas Zaqueu já estava sentindo um vazio muito grande na vida dele. Só que ele não sabia como fazer essa transformação, essa mudança, né? Ele sabia que era ambicioso, ele sabia que codiciava, ele sabia de tudo. Ele chegou a uma riqueza imensa, só que chegou a um ponto que o vazio existencial era absurdo. E ele começou a desejar conhecer aquele homem que ele ouvia falar dos milagres, das transformações. E quando Jesus passava por Jericó, esse ato dele subir aqui nessa árvore, né, que é uma figueira brava, era um ato, inclusive, no meu ponto de vista, de humilhação. Porque um homem da posição de Zaqueu, né, subir numa árvore para ver Jesus passar, foi um ato dele de já começar ali a se despir. E Jesus, né, tem uma coisa muito bacana, quando ele olha para Zaqueu, ele consegue enxergar o que a gente não enxerga, porque as pessoas estavam enxergando Zaqueu como um malévolo. E Jesus vê que o coração de Zaqueu estava pronto para a transformação, né? Pronto. E Jesus disse, desce, sai daí. Jesus está dizendo para a gente, pessoal, desce do teu pedestal. Sai do lugar que tu te encontras, que ainda hoje quero pernoitar na tua casa. Olha lá, a gente ter Jesus conosco, né? E Zaqueu disse sim. Olha, por que muitas vezes a gente não aceita o convite? Porque a gente diz, não, Senhor, eu erro muito. Eu ainda faço muita besteira. Eu ainda não sou merecedor. Só que quando Saulo perseguia cristãos, e eu vou dizer um nome mais forte, Saulo era assassino de cristãos. A gente diz perseguidor para ser politicamente correto, mas Saulo era assassino de cristãos e ele estava em Damasco indo assassinar alguém. Né? Quando ele encontra Jesus, ele cega. O que é cegar? Ele escureceu todo o passado dele, ele deixou tudo para trás e ele passou a enxergar só a luz que vinha de Jesus. E ele disse sim.
Imagina ele ter que dizer, não, Senhor, é porque eu tenho muito defeito, porque eu não sei o quê, não posso ainda não. Ninguém está preparado não, pessoal. Eu não estou preparada para vir aqui dar uma palestra para vocês, não. Eu não estou preparada para nada, eu vou. Entende? E assim mesmo vai ser com cada um de vocês. Aqui ninguém espere estar preparado para começar alguma coisa, não, porque não está, não. A gente vem na força, na fé, na vontade, na coragem, né? Então, pessoal, aqui, quando ele pernoita, ele começa a fazer o quê? Uma comunhão. Ele começa a dizer a Jesus dele e a escutar de Jesus. É essa comunhão que a gente precisa ter. E outra coisa, um coração arrependido envolve expiação e recuperação, tá? Ele disse, Senhor, de quem eu lesei, de quem eu roubei, eu vou devolver 4 vezes a mais a quantia que eu retirei indevidamente. E metade dos meus bens eu vou distribuir para quem não tem. A transformação dele foi legítima. Então, o que é que acontece? Ele tinha sede de mudança e ele foi lá, fazendo o caminho. A quem ele ofendeu, a quem ele machucou, a quem ele feriu, ele foi tentando resgatar e recuperar. Por isso, né, que Jesus vai dizer, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus não condena, ele convida. Quem se condena somos nós, mas Cristo não. E nós, podendo chegar a sermos um espírito transformado, nós vamos transformar situações. O que é que acontece? A partir do momento que eu estou transformada, eu estou vendo aqui uma situação, vamos supor, de briga por herança, eu estou vendo uma situação, sei lá, qualquer situação que a gente vê dentro de casa, na rua ou no trabalho, uma situação ruim. Se eu já sou um espírito transformado, eu vou amenizar, eu vou consolar, eu vou ajeitar, eu vou ajustar aquela situação, eu não vou tocar fogo. Né? Então, além de eu me tornar um espírito transformado, eu vou transformar situações. Porque isso está lá em Coríntios, quando Paulo diz, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu estou adiantando que eu já estou vendo a hora, mas assim, escreve tuas decisões no livro da vida com sabedoria. Esse livro da vida, pessoal, são todas as nossas encarnações, são todas as nossas existências, são todas as nossas vivências das experiências que temos. Então, não brinquem com a vida que vocês estão tendo hoje. Tome-a com sabedoria. Escreva as suas decisões com sabedoria, porque vocês estarão escrevendo no livro da vida que compõe todas as existências de vocês. Sim, Deus tem o poder de mudar qualquer história, qualquer situação, qualquer coração, mas sempre irá respeitar o nosso livre-arbítrio. Na hora que eu disser, vem Senhor, entra em mim, entra na minha casa, entra no meu coração, faz um milagre em mim. Na hora que eu disser, sim, vem Deus, entra. Aí ele muda a minha história, ele muda a minha vida, ele muda tudo. Agora, se eu não der essa permissão, ele vai sempre respeitar meu livre-arbítrio. Então, já agora finalizando, eu vou trazer isso aqui para vocês, porque eu acho lindo, 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 como faz a diferença quando eu digo, o Senhor é nosso pastor e não nos faltará. Não é que nada nos falte, é que Ele não nos falte. Então, se o Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará. E olha que bonito, Jesus sempre vai nos socorrer. Em qualquer momento de nossa existência, Ele sempre nos socorrerá. Ele nos alimentará. E Ele será sempre o nosso guia. Porque Jesus disse, eu estarei convosco até os confins dos tempos. Nunca uma ovelha sequer da casa de meu pai que me foi confiada será perdida. Então todos nós somos socorridos, alimentados e guiados.
E por que eu botei unges a minha cabeça com o óleo? Porque vocês sabem porque se unge a cabeça de uma ovelha? Porque se não ungir a cabeça da ovelha, os parasitas, as moscas, os piolhos, eles invadem. Né? E se uma mosca entra pela narina, né, da ovelha, come o cérebro dela e ela bate a cabeça na parede, nas pedras, até se matar, porque ela não aguenta a loucura dentro da cabeça dela. Então, pessoal, diante de tudo que a gente disse do começo até agora, por onde começa todo o bem e todo o mal em nós? No pensamento. Por isso, ó, Jesus orava o tempo todo. Unges minha cabeça significa, Senhor, protege o meu pensamento. Livra-me do mau pensamento, das más inclinações. Portanto, nós só vamos conseguir essa transformação se a gente tiver bem nítido dentro de cada um de nós a importância da prece. Louva, agradece e pede. Sempre comece louvando a Deus, agradecendo tudo que vocês têm, todas as benesses, todos os manjares que nós recebemos todos os dias, para só depois a gente pedir. E por último, Jesus é o pão vivo, que se multiplica infinitamente através de nós, que somos seus multiplicadores, pois a multiplicação dos pães dura inesgotavelmente até os fins dos tempos. Vejam a importância, se nós vamos sair daqui transformados, no sentido daqui que eu digo é daqui do lugar onde estamos. Se nós vamos sair do momento de nossas existências transformados com Jesus, significa que nós somos o quê? Seus pães, ou seja, seus multiplicadores. Jesus pesca a nós. E depois que ele nos pesca, ele nos torna o quê? Pescadores. Então a missão não acaba nunca, sabe? Quando a gente pensar, uhul, me transformei, eita, agora estou manchada e vem trabalhar que tu agora vai pescar mais gente, né? Então a missão é contínua. E, para me despedir de vocês, o que somos é um presente de Deus. Nunca se esqueçam disso. O que nos tornamos é o nosso presente para Ele. Lembrem-se sempre disso que foi dito pelo nosso querido Chico Xavier. Né? O que somos é um presente de Deus. O que nos tornarmos vai ser o nosso presente para Ele. E aí, eu queria tanto pedir a vocês aquela música, aquela música maravilhosa, porque assim, eu queria deixar vocês com a letra dessa música, que eu acho que ela é maravilhosa e ela diz tudo para a gente poder sair daqui hoje à noite embevecidos com esse espírito, né? Que a história de Zaqueu possa ser um espelho para a gente também criar essa transformação dentro de nós. Lembrem-se, vocês sempre vão errar. Mesmo quando a gente estiver se transformando, a gente vai errar. Vai falar de alguém quando não deveria, vai implicar por causa de um bem material que veio com defeito. A gente ainda está bem humano e ainda vai errar um bocado, mas é legal pensar em transformações, por isso que o processo é contínuo. E agora eu vou deixar vocês escutando essa música que é linda. Pessoal, obrigada.